E aí, pessoal, vocês estão bem? Nós estamos aqui para continuar a nossa disciplina de exterior e julgamento na parte de exterior e julgamento de equinos. Vamos lá? Hoje a gente vai falar de pelagens. Junto com o estudo da conformação corporal, as pelagens que são variadas na espécie equina nos trazem informações importantes do exterior desse animal, da cobertura, né, desse animal. Vamos continuar aqui e vamos trabalhar assim, né, com o que é pelagem, a resenha, as principais classificações das pelagens e as particularidades de pelagens. Lembrando que o assunto é muito extenso e a gente resumiu aqui para as coisas mais importantes para exterior e julgamento. E de agradecer, né, as minhas duas mestrandas, a Ludmila e a Leidiane, que fizeram essa apresentação para mim, que apresentavam essas aulas para os colegas, né, nos anos anteriores aí. Então, vamos falar de pelagens de equinos. Pois muito bem, o que é pelagem? É esse revestimento externo do animal e junta a coloração do conjunto pele, pelos, crina e cauda. E esse nosso contato de hoje é para a gente dizer, né, das principais pelagens dos equinos e das suas particularidades. Eu falo com mais tempo e mais vagar de pelagens de equinos na disciplina de equidiocultura. Então, a gente tem mais tempo lá para discutir. Como nem sempre todo mundo que cursou equídeo está cursando exterior e julgamento, então eu acabo tendo que dar uma revisada geral nessa parte aqui de pelagem. Então, vamos lá. Desse conjunto, né, pele, pelos e toda a parte aí de cobertura externa do animal, juntamente com crina e cauda. O que é resenha, né? A descrição detalhadíssima, tá? Das características visuais da pelagem dos equinos, que define as pelagens e as particularidades, que são próprias de cada animal. Nenhum animal vai ter a mesma configuração de pelagem do outro e de particularidades do que o outro. Nós vamos ver os mínimos detalhes aí, como redemoinhos, né, rodopios e tal, que vão caracterizar aquele animal diferentemente do rebanho. Esse aqui é um modelinho básico de resenha para que a gente veja aqui, né, os principais anotações que devem ser feitas, né, o nome do animal, a espécie, o sexo, se tem registro ou marca, a raça, a idade, né, propriedade que se encontra, o município. Isso aqui é importantíssimo, gente, para vocês pedirem resenha correta, tá? Exames de anemia infecciosa equina, o pessoal tem, assim, cometido verdadeiras gafes, tá? Com relação a pelagens e particularidades do animal. E aqui, né, nós vamos colocar, né, número de equídeos posteriores, e aí nós temos, ó, na pelagem, temos que descrever qual que é a pelagem, se é castanha, se é alazã, e as outras que a gente vai ver. E aqui vem o desenhozinho do animal do lado direito, do lado esquerdo, para a gente montar, né, e montar, que eu digo assim, montar a pelagem e se tiver as particularidades para marcar, rodopio, setas, espigas e várias outras que tem por aí, né? Nós temos a cabeça do animal vista de frente, né? Aqui, essa cruz nos ajuda a fazer a linha dos olhos, se o rodopia é na linha dos olhos, se é deslocado dorsalmente, ventralmente aos olhos, lateralmente, para o lado esquerdo, para o lado direito. Aqui a face ventral do pescoço, o peito, né? Que às vezes a gente pode ter particularidades aqui. E os membros, ó, direito e esquerdo, né? A vista posterior e a vista anterior, desculpe, e a vista posterior dos anteriores e dos membros posteriores. O pescoço, né, a gente já falou, a vista inferior e o focinho também, que a gente pode ter particularidades. Então, assim, é um desenho básico. Quando a gente começa, pessoal, a gente demora muito a fazer resenha, porque, assim, quando eu tenho, né, os nossos estagiários lá, o nosso grupo de estudo, a gente trabalha assim, a pessoa vai, faz a resenha, olha tudo e tem que virar de costas pro animal e pode consultar a resenha, mas descrever para mim.
é um animal, tal, pelagem, conhece essa particularidade, rodopio, não sei aonde, para a gente poder verificar se a descrição é fidedigna. Infelizmente, para esse ano eu tinha programado, né, uns 12 encontros aí de mini cursos de resenha e pelagens dos equinos, mas a gente vai ter que deixar um pouquinho para frente, porque a gente não pode se aglomerar. Mas já estava previsto, né, dentro do grupo de estudo, a gente fazer esse tipo de formação aí, ofertar essa formação como mini curso de extensão. A gente só deixa para frente. Outra coisa importante, podem alterar a pelagem dos equinos, a tonalidade da pelagem dos equinos, primeiramente o sexo, né? A gente sabe que machos não castrados, os garanhões, podem ter a pelagem mais pigmentada do que as fêmeas de igual genética de pelagens. A idade, o animal pode modificar a pelagem após o desmame. É por isso que a gente tem o acompanhamento de potro ao pé, né? O acompanhamento lá do animal aos 18 meses, depois aos 24 meses, para poder fazer o registro definitivo, dependendo da raça, né? Até um pouquinho mais tarde do que 24 meses. 36 meses, se não me engano. Aí nós temos o quê? É 36 meses porque o animal tem que estar, né, com a avaliação toda dele de montado, por exemplo, né? E aí nós temos, 36 meses mesmo. Sexo, idade, a nutrição. E aí nós podemos sim, né, atuar zootecnicamente para melhorar, por exemplo, o teor de beta-caroteno na dieta e pigmentar mais o animal. As pelagens mais escuras em equino geralmente são mais valorizadas, né? Preto por ser rara, preta, né? A pelagem feminina. Por ser rara, pode ser um animal bem valorizado aí no mercado. Então, para o animal ficar com a pelagem mais bonita, pode sim ser utilizado, né, beta-caroteno, que é precursor de vitamina A, né, para pigmentação do pelo do animal ficar melhor. Além disso, né, a estação do ano, geralmente os animais quando estão comendo mais verde tem mais beta-caroteno e a alimentação está melhor, na maioria das vezes, na época de verão, né, que chove mais, e aí nós temos o animal mais pigmentado. E além disso, também o clima, né? Se o animal fica muito ao sol, se não fica, igual a gente que às vezes queima os cabelos no sol, o animal também pode queimar a pelagem no sol. Então, geralmente, animais que ficam em baias, né, ficam com a pelagem mais escurecida e não com a pelagem, né, queimada de sol. Então, a gente tem essas variações aí. Varia também por conta da espessura do pelo, né? O animal tem a pelagem, por mais que a gente esteja numa região quente, nós temos animais, as trocas, né? As mudas de pelo no animal, e geralmente nessa época agora que tá mais frio e mais seco, o animal tem a pelagem de inverno, né? Que é um pelo um pouco mais grosso, mais espesso, e depois aquela pelagem troca, né, aquele pelo para uma pelagem de primavera-verão, em virtude também das influências alimentares na estação de primavera-verão e das influências de ciclicidade, né? Nas fêmeas a gente tem os hormônios aí atuando mais, né? Quando começa a aumentar a luminosidade do dia. Então acaba que as fêmeas começam a ciclar na primavera-verão e também concorre aí, né, para a presença de estrógeno e depois, né, se o animal ficar gestante, mantém a progesterona. Mas enfim, variações podem ocorrer na tonalidade da pelagem, mas é assim, potro pode até mudar, mas um animal que aos 3 anos é baio, não vira castanho, tá, gente? Então, isso aí, se fizer uma resenha, é erro. Se acontecer isso na resenha, é erro. Um animal novinho, tudo bem, isso pode sim acontecer. E aí a gente passa, né, para base de classificação da pelagem. Se vocês saírem entendendo isso aqui, fica mais fácil para a gente poder trabalhar no futuro. Primeiramente, nós temos, né, pelagens simples e uniformes, em que todo o corpo do animal é da mesma tonalidade, branca, preta, alazã. Nós vamos ver as variedades aqui da branca pseudo-albina, a preta azeviche e a preta maltinta, e a alazã tem várias distribuições aqui.
Nós vamos ver também pelagens importantes, tá, pessoal? Simples e uniforme, porém com crina, cauda e extremidades pretas, que é castanha, tem diversas variedades, baia e pelo de rato claro e pelo de rato escuro. As pelagens compostas, em que nós temos interpolação de pelos, né? Tordilha com as suas diversas variedades, rosilha também, lobuna e ruão, né? Lobuna claro e escuro, ruão claro e escuro. E nós temos as pelagens conjugadas, em que nós temos malhas despigmentadas, né? Em algumas regiões do corpo. Então, nós temos pampa, persa, apalusa e oveira, com diversas variedades aí que nós vamos falar brevemente sobre cada uma delas aqui. Pelagem simples e uniforme é aquela que todo o corpo do animal vai estar pigmentado da mesma forma. Então, nós temos aqui, ó, crina, cauda, extremidades, não tá dando para ver as extremidades, mas enfim, aqui, ó, o animal todo é de uma pelagem avermelhada sólida. Tá? Tem umas pintinhas aqui, que daqui a pouco nós vamos chamar de pintinhas agora, né? Aqui na fronte do animal. Daqui a pouco nós vamos falar o nome delas, tá? Para vocês entenderem. Mas o corpo todo do animal é sólido, igual aqui, ó, pelagem preta, né? Cabeça, pescoço, tronco, membros, crina e cauda de uma só tonalidade. Aí nós temos a descrição da primeira delas, que é a pelagem branca. O gene W de White, da pelagem branca, em heterozigose ou em dupla homozigose dominante, provoca morte embrionária. Então, esse animal branco, puro branco, nós não vamos encontrar, né, que seria o branco albino. O que a gente tem em equino? O que a gente chama de pseudo-albino, falso, né, pseudo-albino. Conhecida também como animal pombo, popularmente, ou animal gáseo. O animal vai ter pelos e pele branca, com ausência quase total de pigmentação. Pode ser que tenha uma outra manchinha na pele, né? Só a pele ser pigmentada. E os olhos vão ser coloridos, né? Azulados ou castanhos. Então, a gente tem esse animal, né? Pseudo-albino, que tem um exemplo aqui para vocês, que a gente pode observar, ó, né? A íris, que a gente chama de albinoide. Por que não é albino? Se fosse albino, sabe? Ratinho camundongo albino, que o olhinho é vermelhinho, o que a gente enxerga ali? Os vasos sanguíneos, então por isso que fica vermelhinho. Aqui não, o olho é azulado. E reparem que o animal é todo pele e pelos despigmentado. Às vezes tem algum pouquinho de pigmentação na narina, mas é raro de acontecer também. É isso que é um animal pseudo-albino. Pelagem preta. Pelagem preta, né? Todos os pelos do animal têm pigmentação preta, né? Cabeça, pescoço, tronco, membros, quina e cauda de coloração preta. A preta mal tinta tem reflexos avermelhados, principalmente na região do flanco ou vazio e das axilas, né? Ali, logo perto do codilho. E a preta azeviche, que é a variedade da preta, que nós temos, né, os animais com pelos de tonalidade bem forte, bem forte. A gente ainda brinca que é o pelo preto, 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 mais preto de todos os pretos, só para a gente guardar que é a pelagem preta azeviche, que tem até mesmo reflexos azulados. É muito valorizada. Aqui nós vemos, né, dois animais, preto azeviche, pelagem preta azeviche. O animal é preto azeviche, masculino, e a pelagem é preta azeviche. Vejam que esses animais têm, principalmente nessa primeira foto aqui, a gente consegue ver reflexos azulados no pelo decorrente da hiperpigmentação. Concordo com vocês que muitas vezes é difícil a gente enxergar a pelagem em vídeo, em foto e não no animal ao vivo. Mas é o que a gente consegue fazer agora, dar os conceitos para vocês e mostrar essas pigmentações aí, tá bom? A preta mal tinta, né, pela descrição, a gente vê que ocorre reflexos avermelhados na região do flanco e das axilas. Normalmente, a cabeça do animal preto mal tinto é mais pigmentada. Então, tem dúvida na pelagem de qualquer animal, pessoal? Cheque na cabeça. Porque se a cabeça do animal tiver toda pretinha aqui, ó, e às vezes a gente vê algum reflexo avermelhado, aí é preto mal tinto,
E aí, se for avermelhado na cabeça, já vai ser outra pelagem que a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? A pelagem simples e uniforme é a alazã, né? Cabeça, pescoço, tronco, membros com crina e cauda, todos de coloração avermelhada, que pode variar do vermelho escuro ao amarelado, né? A crina e ou a cauda podem ser de tonalidade mais clara. E aí nós temos as variedades, que são o que a gente vai trabalhar aqui, né? Alazã amarillo, né? O animal é todo clarinho, né? Todo mais amareladinho. Não é, o animal, vamos dizer assim, vermelho, mas a gente vai por comparação com as outras que a gente viu aqui. A alazã cereja é aquela pelagem que é avermelhada, mais pigmentada, veja esse animal aqui da direita, ó, né? Que esteja com reflexos, né? Muito avermelhados, parecendo a cor de cereja, tá bom? Existem, né, animais famosos, a alazão cereja, então a gente, né, tem esses animais aí para mostrar. Outra pelagem é a alazã sobre baia, que às vezes vocês confundem com a baia. Vamos ver como é que é essa aqui, ó. O corpo do animal, ó, cabeça, pescoço, tronco, são amarelados. E a crina, cauda e extremidades são avermelhadas. É como se o animal fosse todo avermelhado, e é isso, na verdade, que o gene faz, e a gente viesse com uma borracha e descolorisse um pouco, tornando os vermelhos amarelos aqui na região de cabeça, pescoço e tronco. Para não esquecer, alazão sobre baio ou alazão acima de baio, é a mesma coisa. O que vem por cima do cavalo? A crina, ó. A crina é a alazã, a crina é avermelhada e o amarelo está embaixo. Então, é alazã sobre baia ou alazã acima de baia. Uma pergunta que vocês me fazem muito é que a gente chama de alazã, amarília pelagem. Ah, professora, mas eu já cansei de ver o pessoal chamar o animal, principalmente da raça quarto de milha, de baio amarillo. No caso, o nosso alazão amarillo. É porque a literatura que eu uso é baseada no livro da professora Adalgisa Rezende e da professora Dulcineia Costa. Professora Dalgisa, professora da UFMG na Escola de Veterinária, e professora Dulcineia, professora da Unimontes, no campus de Janaúba. Então, eu uso essa literatura. Às vezes, difere um pouquinho a nomenclatura das pelagens de raça para raça. Então, isso é uma variação também que pode acontecer. Só um minutinho que eu vou pegar uma aguinha aqui. Licença, voltei. Varia de raça para raça, de associação, às vezes para associação, e também de região para região. Então, assim, não é que a gente vai brigar com o produtor na hora que ele falar baio amarillo. A gente vai acolher aquela informação, saber que ela existe e vamos, na nossa resenha, se for precisar fazer a resenha daquele animal, nós vamos colocar a alazã amarilha, a pelagem. Que não é essa aqui é a alazã sobre baia. Só porque eu lembrei de perguntas que vocês me fazem lá na prática. A alazã tostada, ó, é uma cor avermelhada, porém que se assemelha, né, quando você tosta, né, um grão. Então, a gente chama esse de alazã tostada. Vejam que o animal é todo sólido, avermelhado, e é um avermelhado mais escuro, que não é o cereja. Esse aqui, né, um animal alazã, da pelagem alazã, todo avermelhado, crinalvo, né, de crina alva, de crina clara. Então, é esse animal aqui que nós temos, ó, com a crina mais clara. A cauda também pode ser mais clara, tá? No caso dos alazões. Nós temos ainda os animais que agora a gente vai começar a trabalhar com pelagem simples, né? Que a gente falou de simples uniformes. Branca, preta, alazã.
branca, né? A gente tem o pseudo-albino, preta a gente tem maltinto e azeviche, e o alazã, várias, diversas variedades aí. Bom, agora vem as pelagens simples com crina, cauda e extremidades pretas. Importantíssimo. Às vezes, uma questão de concurso, de prova, qualquer coisa assim, vocês descrevem bonitinho, mas esquecem de escrever crina, cauda e extremidades pretas. Não pode. Senão fica faltando na descrição da pelagem do animal. Primeira pelagem, a castanha, o que a gente chama de castanha. Pelos vermelhos na cabeça, ó, reparem. Pescoço, tronco, lembrando a cor de castanha madura, com crina, cauda e extremidades pretas, que é o animal de pelagem castanha. Castanha tem diversas variedades. Aí nós começamos o animal de pelagem castanha clara, mas não deixa de ter, ó, crina, um pedacinho do topete aqui, ó, cauda, extremidades pretas e o corpo, ó, cabeça, pescoço e tronco avermelhados. Então, aí um animal de pelagem castanha clara. Castanha pinhão, né? O animal que tem essa pelagem avermelhada, ó. Ah, tô com dúvida, professor. Olha a cabeça. A cabeça tem vermelho? Tem. O corpo tem vermelho? Tem. E como é que é a crina? A crina é preta, a cauda é preta e as extremidades são pretas. Então, é um animal castanho pinhão. Ah, mas não confunde com o preto mal tinto? Não. Por quê? Porque no preto mal tinto predomina a cor preta na cabeça. Então, isso aqui é animal castanho pinhão, né? Parecendo o pinhão de araucária, por isso que foi nomeado castanha pinhão. Aqui o castanho zanho, né? É um pouco diferente, né? A literatura que a gente utiliza cita que zanho é aquele castanho escuro que não possui qualquer particularidade. Então, o animal não tem malhas na cabeça, não tem despigmentação nos membros, não tem qualquer malha. Esse é o castanho zaino pela literatura de Rezende Costa. Então, nós vamos considerar isso. Apesar de que em alguns locais eu já vi animal sendo classificado como castanho zaino e tendo, por exemplo, uma malha despigmentada no abdômen que é chamada de braga. Mas aí é outra nomenclatura de outra região. Nós, castanho zaino, é o animal que não tem castanho escuro, fechado, que não tem, a gente fala fechado justamente porque não tem particularidades. Como esse animal aqui, ó, tem uma particularidadezinha aqui no membro posterior esquerdo, mas é um castanho escuro, ó, somente nomeado como castanho escuro, e não é mais castanho zaino. Pelagem, a próxima que a gente tem, simples e uniforme, com crina, cauda e extremidades pretas. A pelagem baia é a presença de pelos amarelos, né, que variam do claro ao bronzeado na cabeça, pescoço, tronco, com crina, cauda e extremidades pretas. Nós temos baio escuro, em que o amarelado é escuro, e vejam, né, a crina, a cauda, um pedacinho dela aqui, e as extremidades pretas. Nós temos baia clara, que o animal é amarelado, mas tem crina, cauda e extremidades pretas. Vejam que é um animal a campo e que pode ter, né, despigmentação um pouquinho aqui, ó. Ah, tá meio avermelhada essa crina, mas é porque queima de sol, é diferente do animal que fica em baia. E aqui nós temos, ó, baia clara, cabeça, pescoço, né, tronco, de cor amarelo claro, com cauda, crina e extremidades pretas, o animal baio claro. E baia palha, né, que a cor o amarelado é bem despigmentado, fica parecendo com a cor de palha de milho seca, então por isso que foi classificado como baia palha. Cabeça, pescoço e tronco nesse amarelo bem clarinho, crina, cauda e extremidades pretas. A pelagem pelo de rato, né, é pelo cinza na cabeça, pescoço e tronco, que vai lembrar a cor de rato de esgoto, né, com crina, cauda e extremidades pretas. Somente encontrada
em asininos e muares. Então, a gente fala pelo de rato somente, né, para os jumentos, né, e para os híbridos que são burros e mulas. Então, aqui vocês vejam, ó, pelo de rato escuro e pelo de rato claro, né? Tem preto, tem cinza e tem parte branca nesses animais aqui. Pelagens compostas, né? Tordilha, a interpolação, aí já vem uma palavra importante, uma palavra-chave para responder questão de concurso. Interpolação de pelos brancos em todo o corpo do animal. O gene que vai ser responsável por determinar o tordilho nos equinos é epistático. O que é isso? Sempre que tiver no genótipo, ele vai se manifestar no fenótipo. Então, todo tordilho é filho de um acasalamento em que pelo menos um dos pais também é tordilho. Não tem como um tordilho nascer de pais não tordilhos, porque teria que ter sido manifestado nos pais. Sim? Aí nós temos a tordilha negra, né? O animal tem interpolação de pelos brancos na pelagem negra e esse animal vai clarear. Então, assim, se vai clarear mais rápido ou mais lentamente vai depender de como os genes estão distribuídos ali no genótipo daquele animal. A gente estuda isso em equidiocultura. E uma variedade aí da tordilha, ó, tem interpolação de pelo branco no preto, né? Tordilha apatacada, que forma essas imagens aqui parecendo moedas antigas que eram chamadas de patacas. Então, assim, muita coisa na nomenclatura de equino, né? Vem aí dos tempos, né? E aí a gente vai, vamos dizer assim, acolhendo essas informações para nós aqui, que a história de patacas, né, é de 1900 e borrachinha, nem sei se é 1900, né, é bem antiga essas moedas aí. Tordilha clara, vejam que o animal, voltei o animal tem, né, pelos brancos e pelos pretos, porém, né, tem mais pelos brancos do que pelos pretos, quase que predominam os pelos brancos em relação aos pretos, mas a gente ainda vê alguns pelos pretos na crina, na cauda e nas extremidades. Diferentemente do tordilho russo, né, que é o animal quando vai ficando de mais idade, em que praticamente toda a crina, a cauda e o corpo do animal são despigmentados. O pelo é branco, a pele é escura. Tanto é que o animal tem tendência à hiperpigmentação das mucosas, né? Mucosas dos genitais, tá? E pode, inclusive, gerar, né, tumores de melanoma por acúmulo, né, desse pigmento aí na pele do animal. Vejam que aqui ó, o animal já clareou também, ó, praticamente todo, que a gente chama de tordilha russa. A tordilha cardan é o tordilho que é interpolação de pelos brancos nos que eram, né, alazões e castanhos. E aí o que aconteceu? O animal, né, foi fazendo interpolação ó, nos pelos avermelhados aqui praticamente já tem predomínio de branco, que é o chamado tordilho cardan. A tordilha pedrez, né, geralmente é de alazão, mas pode ser tordilho pedrez de outras, que eu já vi também, que tem esses tufinhos aqui, ó, como se fosse galinha pedrez, que a gente fala lá da roça, uns tufinhos de pelinhos assim, ó, da pelagem de fundo no meio do branco, ó. E aí a gente tem, né, esses tufinhos aqui. O animal nasce com uma pelagem, né, já interpolada, já nasce com alguns cílios, às vezes alguns pelinhos na testa claros, e a gente vai na genealogia dele e vê que um dos pais, né, ou os dois pais são tordilhos. A pelagem rosilha, né? A rosilha é a interpolação de pelos brancos nas diversas pelagens. Como assim, professor? É diferente da tordilha, porque os pelos brancos são menos evidenciados na cabeça, ou seja, predomina o que a gente chama de pelagem de fundo, que é a pelagem ou castanha ou preta, na cabeça. E os potros já nascem rosilhos. No caso da tordilha, o potro nasce com um ou outro pelinho branco e vai clareando à medida que o tempo vai passando.
Rosílio não, rosílio já nasce rosílio. Reparem, ó, predomina a pelagem de fundo, o rosílio de alazão, né? Predomina a pelagem de fundo aqui na cabeça, ó, crina avermelhada, cauda avermelhada e aqui no corpo, né? Pescoço e corpo do animal já tá bem com os pigmentos brancos no pelo, né? Nós temos rosílio de preto, né? Também aqui, ó, predominando na cabeça o preto, nas extremidades também já houve um clareamento do animal. E rosílio de castanho, né? Crina, cauda e extremidades pretas e predominando, vejam, o avermelhado na cabeça desse animal. Então, são vários animais rosílios que a gente tem aí. Pelagem lobuna. A interpolação, né, mistura de pelos amarelos e pretos, ou no mesmo pelo pode ter duas tonalidades, tanto o amarelo quanto o preto. E só que predomina pelos pretos na cabeça do animal. Pelagem lobuna, ó, reparem, predomina o preto na cabeça do animal, amarelado e preto no corpo, tá? Amarelado e preto no corpo, né? E a gente tem lobuna clara e lobuna escura. Pelagem chamada de ruão, né? Interpolação de pelos pretos, vermelhos e brancos, encontrada em azeninos e muares. E os pelos pretos, né, podem estar presentes apenas em algumas regiões da crina e da cauda. Então, assim, pelagem é um negócio que resenha a gente faz do lado do animal mesmo, tá, gente? Não é por foto. Apesar de eu estar tentando resolver aqui, né, a nossa aula por foto e por vídeo, não é. Se vocês precisarem fazer na vida profissional de vocês, não vai ser assim de modo remoto emergencial que a gente vai poder fazer, certo? Aqui nós temos, né, o animal exemplar ruão, né? Nós temos preto, um pouquinho aqui na cauda de preto, né? Na faixa crucial também preto e avermelhado, ó, né? Na crina do animal não dá para ver porque foi tosado, obviamente, e brancos nesse mesmo animal, que é característico da pelagem ruão. Aí nós já temos uma outra categoria de pelagens que são as pelagens conjugadas, onde existem malhas brancas despigmentadas em qualquer outra pelagem de fundo. Pode ser preto, castanho, baia, alazão, né? Pampa, também chamada de tobiana, conjuga as malhas brancas despigmentadas, só que bem delimitadas em qualquer outra pelagem. Existe pelagem pampa e a raça pampa. Existem animais pampa dentro das diferentes raças. Por exemplo, existem animais manga larga, machador, igual tem na escola um potro, que é pampa. E existem, por exemplo, na Campolina, animais pampa e por aí vai. E existem animais que mereceram o registro nas duas associações. Então, se for opção do proprietário, né, fazer o registro na associação do pampa e na associação, por exemplo, manga larga machador. Importante para a gente aqui em pelagem. A designação pampa vai ser colocada antes do nome da pelagem de fundo se houver mais malhas brancas do que a pelagem de fundo. E deve vir depois do nome da pelagem de fundo se as malhas brancas estiverem em menor proporção. Como assim? Assim, ó. Tá de um lado só, mas vamos supor que esse animal seja aproximadamente a mesma coisa do outro lado. Então, esse animal aqui é pampa ou de alazão, né? Porque a gente tem uns avermelhados aqui, ó. Ou de castanho, porque tem que abrir essa cauda aqui, ó, e ver se tem pretos aqui. Abrir essa crina aqui e ver se tem pretos aqui. Então, assim, existem possibilidades diferentes para esse animal. Se ele for avermelhado com pelos pretos, alguma malhazinha preta aqui na crina, ele é pampa de castanho. Se for todo avermelhado, pampa de alazão, que a gente já denominou, né, a pelagem para esse animal aqui. Esse animal aqui é preto pampa, a pelagem é preta pampa. Por quê? Supondo que do outro lado também, de novo, tenha mais predomínio do preto sobre o branco, nós temos, né, mais preto do que branco, do que as malhas brancas. Então, preta pampa. Essa aqui é a pelagem. E esse animal aqui?
baia, pampa, né? Porque tem predomínio, vamos supor que o outro lado é a mesma coisa desse lado, parecido com esse lado, mesma coisa nunca vai ser, né? Então, nós temos mais amarela, né? Do que preta, que é preta pampa. Ah, professora, mas a configuração do meu computador deu avermelhar. Tá. Se for vermelho, se você estiver enxergando vermelho, é vermelho com crina, cauda e um pouquinho da extremidade que está aparecendo aqui preta. Então, se for vermelho que você está enxergando, é castanha pampa. Agora, se for amarelo que você está enxergando igual eu, é baia pampa, esse animal. Tá? Animais, a palusa é outro que a pelagem tem e tem a raça. A palusa com U é a pelagem. A palusa com 2 Os é a raça palusa, em que é admitida somente a pelagem palusa. Tá certo? Então, qualquer pelagem que apresentar malha branca despigmentada na garupa será designada como a palusa. Essa malha branca, para diferir da pampa, ela apresenta contorno irregular e pode se estender e atingir outras regiões do corpo, como dorso, lombo, costado, cernelha, espádua, tendo ou não, né, as malhinhas brancas as malhinhas escuras dentro da malha branca. Só que caracteriza da pelagem a palusa, né? A esclera despigmentada, geralmente o olho todo do cavalo é muito pigmentado, escuro, né? Vejam aqui a esclera. E essas áreas despigmentadas ao redor do olho, tá? Nas pálpebras. Área despigmentada na região do focinho. Vejam aqui as narinas e o focinho. Despigmentada na região dos genitais de machos e de fêmeas, e também cascos mesclados, que é esse casco que interpola aqui, ó, pretos no branco do casco, ou branco no preto, aí varia, né, do gosto de cada um. Então, nós temos aqui uma variedade da palusa que é persa, esses animais, ó, que são a palusa persa, porque a malha despigmentada na garupa, mas que estendeu para todo o corpo do animal, né? Vejam aqui, inclusive, crina e cauda. É diferente de outras pelagens que a gente viu aí. E os apalusa, né? Geralmente tem, né, áreas despigmentadas perto dos olhos, no focinho, os cascos mesclados, não tá dando para ver aqui, mas aqui tá dando para ver nessa outra imagem um animal com casco um pouco mais claro. E pode ou não ter essas malhinhas, essas partes, né, bem arredondadinhas assim, da pelagem de fundo na malha branca. Então, assim, uma palusa mais clássico, né, só a garupa aqui, né, garupa não, estendeu aqui até um pouco do abdômen, no costado, um pouquinho, só que esse aqui, ó, uma palusa aqui, a malha estendeu até o pescoço, pra gente observar aqui, né. A pelagem oveira são malhas de despigmentação em pelagem de fundo, em qualquer outra pelagem de fundo. O contorno é irregular e não são bem delimitadas como as da pelagem pampa. E as áreas brancas, né, na cabeça podem atingir as laterais do pescoço, costados, ventre e flanco. Porém, na pelagem oveira, nunca cruzam a região dorsal. E a área pigmentada, desculpem, na oveira, a área pigmentada tem que ser maior e a cauda unicolor, a cauda de uma cor só. Desculpem, eu pulei algum aqui. E esse é a pelagem oveira. Veja que tem uma malha branca na cabeça. Malhas brancas que não são bem delimitadas, como se fosse na pelagem pampa. E essa malha nunca ultrapassa o dorso do animal. E a cauda tem que ser de uma cor apenas. Outra variedade de pelagem com malha é a toveira, que é uma variedade da oveira, né? Pegou-se o tobiano com o oveiro, criou-se o oveiro, né? O toveiro que é o pampa. As malhas são irregulares, tá? Com grande parte da cabeça com malha despigmentada,
que a gente chama de mala cara, e as malhas do tronco ultrapassam a região dorsal. E na maioria dos animais, a área despigmentada é maior que a pigmentada, que é a parte da pelagem toveira. Vejam aqui, ó, despigmentado maior que a pigmentada e mala cara, o animal com a maior parte da face branca, né? E aqui nós temos a delimitação irregular das malhas com a pelagem de fundo e ultrapassa o dorso desse animal aqui. Partindo agora para as particularidades de pelagens, nós vamos falar primeiro as particularidades gerais. São aquelas que não têm sede fixa no corpo do animal. Os pelos, né, vão modificar o aspecto das pelagens, conferindo-lhe nomes especiais. Por exemplo, a patacada que a gente já falou, né, que são manchas circunscritas e arredondadas na região do tronco. Além dessa, salpicada, nós temos animais que podem ter pelos esparsos brancos sobre todo o corpo, por exemplo, esse aqui, né, de pelagem alazã, que é um animal salpicado. Eu tenho uma castanha salpicada que o pai dela também era castanho salpicado, então ela tá, né, já com bastante pelo branco no corpo, né, na cabeça, para a gente trabalhar e aí olhar esse animal. Tordilha pedrez, que a gente já falou, né? Tufos de pelos pretos ou vermelhos espalhados pelo corpo, né? Tem o pedrez de preto aí também, que são esses tufinhos aqui, muito evidentes na face do animal. Os rodopios, esses são importantíssimos, porque o que cada animal tem de rodopio é como se fosse a impressão digital dele junto com o restante da pelagem. Vai ser característico de cada um. Então, assim, rodopio, alteração na direção natural dos pelos de forma arredondada. Vai poder ocorrer cabeça, garganta, pescoço, peito e flancos. E a localização zootécnica deve ser obrigatoriamente descrita na resenha. Nós temos rodopios na linha dos olhos, por exemplo, esse animal aqui, ó, rodopio na linha dos olhos, e aqui rodopios, ó, acima da linha dos olhos. Por isso que tem lá na resenha aquele risquinho para a gente marcar onde tem o rodopio. Rodopio na região ventral do pescoço, né, é chamado rodopio gargantilhado. Se ele tem esse formato, né, como se fosse um colar mesmo, né? Ou em leque, se ocorre na região da garganta, né, e ocupa grande área dessa região. Espiga é como se fosse um rodopio que espalhou, né, sim, alteração na direção dos pelos de forma alongada, né, pode acontecer no pescoço, no corpo do animal. Espada romana é a espiga localizada na tábua do pescoço. Reparem que aqui é como se o pelo vem numa direção e aí ele inverte. Então, isso aqui é uma espada romana. Tem dúvida se tem rodopio ou não, se tem uma marca ou não? Molha o animal, pega uma esponja molhada, molha o animal, né? Joga uma aguinha ali que você vai ver se tem rodopio ou não. E aqui, né, outra espada romana, rodopio na tábua do pescoço do animal. As particularidades especiais. São áreas bem delimitadas, né, cobertas de pelos brancos, contrastando com a pelagem dominante na cabeça, pescoço, tronco e membros. Particularidades com sede na cabeça, pelos brancos na fronte, né, pelos esparsos localizados aqui na região da fronte, né, correspondente ao osso frontal do animal. Vestígios de estrela, pequena malha branca na fronte, com a pele embaixo dessa malha de pelos brancos sendo pigmentada. Estrela, né? Pequena malha branca, agora a gente não vai falar mais manchinha, né? Pequena malha branca na fronte com pele despigmentada. E o formato da estrela tem que estar descrito na resenha. Se é uma estrela em formato de coração, de losango, de seta, de pena, do que for. Luzeiro é uma malha branca maior que recobre a maior parte da fronte com despigmentação da pele. Vejam, ó. Luzeiro, que também o formato tem que ser desenhado na resenha. Filete, né, uma listra fina de pelos brancos, geralmente com pele pigmentada, localizada na região do chanfro. Vejam bem, né, que corresponde aqui aos ossos nasais, o animal com o filete um pouquinho, né, deslocado à direita do animal. Então a gente tem que fazer essas caracterizações. E aqui, ó, filete, né,
na região do chanfro, esse animal. Cordão já é uma listra mais grossa, ó, esse aqui com cordão deslocado ligeiramente à esquerda, tem que desenhar na resenha também, né? Luzeiro com cordão. Cordão, essa listra grossa de pelos brancos, geralmente com pele despigmentada na região do chanfro. Ó, vejam aqui, ó, os ossos nasais predominam, né, na região do chanfro. Esse aqui é luzeiro com cordão. Frente aberta é o animal que a malha branca despigmentada recobre, né, toda ou maior parte da fronte, o chanfro e o focinho. Então, a gente chama o animal, né, de frente aberta. Ó, vejam, fronte, chanfro e o focinho, como se tivesse juntado as marcas. Beta, né, uma mancha branca isolada entre as narinas, vejam aqui o animal, ó. Pode ser deslocada à direita, deslocada à esquerda, então tem que descrever isso na resenha também. Ladre, a malha branca entre as narinas vai estar ligada a um cordão ou a um filete, então isso aí é chamado de ladre. Bebe em branco, quando o animal tem os lábios superior e inferior branco, então pode ser assim, bebe em branco superior, bebe em branco inferior, né? O animal. Bocalvo, né? Quando a malha branca despigmentada recobre a região do focinho, narinas e boca. Vejam aqui, ó, animais bocalvo, que a gente chama. Malacara, a gente já tinha dito disso, né? Dos animais que são oveiros, a malha branca despigmentada, toveira, desculpe, que recobre toda a fronte, o chanfre, a região do focinho e bochecho, né? Uma região, ó, bem despigmentada na face desses animais. Celhado, o animal que tem essa presença de cílios brancos, né? Geralmente nos animais tordilhos que estão envelhecendo. Faixa crucial, essa faixa de pelos escuros, ó, que origina na cernelha e atravessa a maior parte da espádua. E nós temos também, além da faixa crucial, vestígio de faixa crucial, tá? Que pode acontecer nos animais. Listra de burro, né? Essa faixa de pelos escuros, localizada na região dorsal. Listra de burro não é só em asininos e muares, em equinos também tem listra de burro, pelagem lobuna, pelagem baia, é muito comum, né? Pelos escuros localizados na região dorsal, que inicia na cernelha e termina na inserção da cauda. Bragas, né, que são essas malhas brancas despigmentadas ou na região ventral do tronco, que nós estamos, né, trabalhando. Os cascos, nós temos o casco escuro, que é mais duro, porque a melanina evita que entre umidade no casco. É mais difícil, não é que evita, é mais difícil entrar umidade nos cascos escuros do que em cascos claros. Cascos despigmentados têm pouquíssima melanina e aí não vai, na estrutura da queratina, permitir, nos cascos claros, na estrutura da queratina permite maior acúmulo de água. E aí acontece, né, de os cascos claros serem geralmente mais macios, mas justamente por conta de impregnarem mais água. E o casco mesclado, esse casco, né, que tem, né, listras aí brancas, sem pigmentação e pigmentadas. Os calçamentos, que são essas marcas brancas bem delimitadas, com pele despigmentada, contrastando com a pelagem dominante. Nós temos calçamentos altos, que atingem ou ultrapassam o joelho ou jarrete, médios, atingem ou ultrapassam o boleto, mas não atingem o joelho ou jarrete, calçamento baixo, não atinge o boleto, e calçamento sobre coroa, que são uma fina linha de pelagem branca ali, né, pele e pelo branco, acima da coroa do casco ou perioco. Calçamento arregaçado, atinge a metade superior da perna ou do antebraço, mas não atinge a região do tronco. Vestígios de calçamento são pelos brancos sobre a área de pele pigmentada. Calçamento arminhado, né? Presença de malhas escuras e arredondadas no calçamento. E calçamento incompleto. A gente, por isso que tem lá na resenha, assim, vista de frente e vista de trás, vista lateral esquerda e lateral direita. Por quê? Às vezes o animal que de um lado ele parece que o calçamento é baixo, a malha subiu do outro lado e já vira um médio calçado. Então, assim, a gente fala médio calçado incompleto.
Manalvo, o animal que tem o mesmo tipo de calçamento nos membros anteriores. Pedalvo, o mesmo tipo de calçamento nos posteriores. Por exemplo, ele é médio calçado dos posteriores, então você fala pedalvo. Trialvo, né, os 3 membros com o mesmo tipo de calçamento, a gente precisa, né, identificar o membro que é calçado sozinho. Por exemplo, trialvo do anterior esquerdo. O anterior esquerdo é calçado sozinho. Quatralvo, os 4 membros com o mesmo tipo de calçamento. Quatralvo, baixo calçado, né? Ele é baixo calçado quatralvo. Lateral, o tipo de calçamento em um dos lados, tem que identificar o lado que é calçado, esquerdo ou direito do animal. Em diagonal, o mesmo tipo de calçamento, né, com o membro em diagonal. Então, assim, tem que identificar o membro anterior, se ele é diagonal esquerdo, o membro esquerdo vai ser o calçado esquerdo anterior e o direito posterior que vai ser o calçado, né? A gente tem que raciocinar assim nesses exemplos. E aqui, só para a gente lembrar, né? Calçamento sobre coroa, essa fina camada de pelos e pele branca sobre a coroa do casco ou periópio. O médio calçado, né? Que não vai atingir aqui ó, o joelho ou jarrete. O alto calçado, que atinge o joelho ou jarrete. E aqui, outra particularidade também, que são as zebruras, né? Bem comuns aí nos asininos e muares e também comuns nos animais de pelagem baia, que é dito como marcas de ancestralidade, né, dos equinos, que são essas pelagens, essas malhas, essas listras, né, transversais escuras aqui no membro do animal. Aí aqui a gente tem só algumas fotinhos, né, de calçamento sobre coroa, o animal baixo calçado, ou seja, não atingiu, né, o boleto, vejam aqui, ó, baixo calçado. O animal médio calçado, né, ultrapassou aqui o boleto. Alto calçado, ó, ultrapassou a região aqui do jarrete. O calçamento arminhado, ó, malhazinhas, igual nesse outro aqui também tem, de arredondadas de pelagem de fundo, que no caso aqui é preto, dentro do calçamento. O animal manalvo, ó, vejam aqui, ele é médio calçado, né, dos anteriores, então ele é manalvo. E aqui nós temos o animal pedalvo, o mesmo calçamento nos pés. Trialvo, anterior esquerdo, ó, tem que descrever o membro que tá lá no calçamento, né? E aqui nós temos o animal quatralvo, que é esse animal com os 4. Além disso, ele é frente aberta, né? E aqui, animal com zebruras. Ai, que feio, tá erradinho aqui, professora. Vamos corrigir agora, não com letra maiúscula. Zebruras, né? E aí, a hora que eu fechar o arquivo, já vai ficar salvo. De zebra, zebruras. Pessoal, enfim, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Lembrando, né, que todo esse material foi referência do livro de Rezende Costa, tá? De 2009, tem edição nova agora de 2019. Foi esse ano que eu comprei. Acho que saiu no finalzinho de 2019. Eu tenho alguns exemplares, se vocês tiverem interesse, tá? Depois a gente encontra quando puder e eu passo os livros para vocês. Eu espero que vocês estejam tentando, igual a gente, se adaptar a esse novo modelo e dúvidas, sugestões, esclarecimentos, críticas. Nós estamos aqui na escuta e sempre falaremos com vocês. Usem os nossos canais de comunicação e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Fiquem aí, fiquem seguros e cuidem de vocês e cuidem dos seus. A gente segue por aqui cuidando também. Um grande abraço. Até a próxima.